Secretaria Judicial da Segunda Vara. Ação Penal 2541/2004. Ementa. Impronúncia, homicídio de testemunha única, não ocular. 4 versões mentirosas, incluindo a que embasou a denúncia. Elementos conjecturais, circunstantes, insuficiente à pronúncia. Desprovido de credibilidade a pronúncia dos acusados. A versão de uma única testemunha não ocular do crime que comprovadamente mentiu em seus 4 depoimentos. Outros elementos indiciários não provados e meramente conjecturais, vinculados à prova testemunhal desacreditada, não caracterizam os indícios suficientes de autoria exigido por lei para a pronúncia. Impronúncia dos acusados. Relatório das partes. Autor: Ministério Público. Promotor de Justiça Guaraci Martins Figueiredo e Jorge Luiz Ribeiro de Araújo, assistente de Ministério Público. Antônio Veloso Nascimento, pai da vítima. Pelos advogados Nonato Masson e José Augusto Dias. Réus. Nome: Antônio Alves da Costa. Nacionalidade: brasileiro. Naturalidade: Corinas. RG 10.852-PMMA. Estado civil: divorciado. Data de nascimento: 25/6/1961. Idade: 43 anos. Profissão militar: filiação Raimundo Cardoso da Silva e Maria Alves da Costa. Endereço: Chácara Jardim Bela Vista, Açailândia. Preso preventivamente desde 3/11/2004, em uma das celas do quartel da Polícia Militar de Açailândia. Advogada: doutora Marivalda Figueiredo da Seno Silva. Nome: Luiz Cláudio de Araújo. Nacionalidade: brasileira. Naturalidade: Sucupira do Norte. RG 14.291/PMMA. Data de nascimento: 11/11/1979. Idade: 25 anos. Profissão militar. Filiação: Luiz Gonzaga Rodrigues Araújo de Araújo e Cândida Pereira Araújo. Endereço: Rua Pernambuco, 531, Vila Tancredo, Açailândia. Preso preventivamente desde 3/11/2004, em uma das celas do quartel da Polícia Militar de Açailândia. Advogado: doutora Marivalda Figueiredo da Sena Silva e Helder Ximenes. Exposição sucinta da acusação. Data, hora, local do crime: 17 de fevereiro de 2004, por volta das 7 horas, nas proximidades da estância Meu Xodó, às margens da estrada vicinal BR-010, a BR-010, que dá acesso ao assentamento 50 bis Açailândia, Maranhão. Fato narrado na denúncia. Foi encontrado em estado de necrose o cadáver da vítima Girlene Soares Nascimento, de 20 anos de idade, que se encontrava desaparecida há 5 dias. Motivo do crime não relatado na acusação. Tipo penal da denúncia: artigo 121, parágrafo 2, inciso 3, 4, artigo 211, ambos do Código Penal. Condutas atribuídas aos acusados na denúncia: haverem praticado crime de homicídio e ocultação de cadáver, em que figura como vítima Girlene Soares Nascimento a partir dos seguintes elementos. Primeiro, haver o acusado Acosta procurado o delegado da polícia designado para apurar o crime, afirmado ter visto a vítima próximo ao posto de combustível Jacaré, discutindo com um desconhecido em um veículo Gol branco. O fato de o acusado 2. O fato de o acusado Acosta possuir um Gol branco. 3. O fato de o acusado Acosta haver aparecido com uma das mãos enfaixada logo após o desaparecimento da vítima e o cadáver desta haver apresentado fraturas no nariz, caracterizando que recebera um potente soco. 4. Depoimento da testemunha Sandra Mendes Araújo, dando conta que foi procurado em 13 de fevereiro de 2004 por volta das 20h30 pelos acusados Acosta e Cláudio, ocasião em que recebeu R$150 para que fosse à casa dos pais da vítima dizer que havia visto a vítima na rodoviária de Tucuruí, Pará, acompanhada do estranho. 5. Depoimento da testemunha Sandra Mendes Araújo, relatando os outros encontros do acusado Acosta com a mesma para que na polícia atribuísse o crime a um elemento conhecido como Vaqueirinho e ameaçando caso contasse a verdade. Alegações do Ministério Público. Requer a pronúncia dos acusados com o impulso da pena
do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, 4 e 211, ambos Código Penal, fundando-se especialmente no depoimento da testemunha Sandra Mendes Araújo, em caráter complementar no depoimento da delegada, que teria visto um ferimento na mão dos acusados da Costa, bem como nos depoimentos de outras duas testemunhas que teriam visto um veículo branco próximo ao local, onde, dias depois, o corpo da vítima foi encontrado. Alegações finais do assistente do Ministério Público. Reitera o pedido de pronúncia feito pelo Ministério Público, apontando um indício de autoria. O acusado da Costa ter sido visto com uma das mãos cortada e a vítima ter falecido em decorrência de um espelho que foi encontrado em sua traqueia. E o teor do depoimento prestado pela testemunha Sandra Mendes Araújo. Exposição sucinta da defesa. Defesa direta do réu Acosta. Nega o réu Acosta a autoria do crime, que tenha machucado e faixado a mão, e haver comparecido à delegacia de polícia com as mãos enfaixadas. Confirma o réu Acosta os seguintes fatos, que foi à casa dos pais da vítima, quando o corpo desta chegou de São Luís, pedindo uma foto para a mãe dela e dito que a vítima parecia uma moça que avistara em janeiro de 2004, nas proximidades do posto de Jacaré, sentada à barreira na companhia de um rapaz, que em junho de 2004 perguntou ao pai da vítima se havia algum suspeito do crime, ocasião em que convidou para o aniversário e batizado da vítima, da filha do acusado. Defesa direta do réu Cláudio. Nega o réu Cláudio a autoria do crime, que tenha procurado a testemunha Sandra na Vila Demar e conhecer Vaqueirinho. Defesa técnica comum. Alegações preliminares, arrolando testemunhas. Alegações finais. Requer a defesa o seguinte. Primeiro, a reinquirição da testemunha Sandro Carlos Mendes de Araújo, irmão da testemunha Sandra Mendes Araújo, com a finalidade de demonstrar que a testemunha Sandra encontra-se sob forte vigilância do delegado de polícia, que presidiu o inquérito policial, e insegura quanto às acusações que fez, mas impotente para fazer qualquer alteração porque está sob pressão. 2. Seja complementado, esclarecido ou realizado novo exame pericial no cadáver da vítima, sob o argumento da obscuridade do relatório, da exumação constante dos autos. 3. Sejam desentranhadas dos autos com intempestiva as alegações finais do assistente do Ministério Público. 4. Seja decretado o segredo de justiça no caso, pela publicação em jornal local de inteiro teor depoimento, ocasionando insegurança das testemunhas. Requer, com fundamento no artigo 409 do Código de Processo Penal, a improcedência da denúncia por falta de provas e, consequentemente, a revogação das prisões do acusado. Principais ocorrências processuais. No inquérito policial, foram inquiridas mais de 50 pessoas, sendo várias delas reinquiridas. Foram expedidos na fase administrativa o pedido de autoridade policial, mandato judicial de busca, apreensão e prisão do desfavor de Rony da Conceição Mendes, qualificado nas folhas 8/89, inquirido em 9/3 de 2004, vendedor da farmácia Pague Mendes, que conhecia a vítima de vista. Fundamento fático de ordem judicial foi o depoimento da testemunha Francisco Santos Carneiro, ordem judicial sobre um fato ocorrido no Bar do Caúcho. Vaqueirinho, que não chegou a ser qualificado inquirido, por haver sido morto quando do cumprimento da ordem judicial, na conformidade do auto de resistência, o fundamento fático do mandato foi o depoimento de Sandra Mendes Araújo, Flávia França de Moraes e Negão, não qualificado no inquérito, sequer há nos autos informações sobre cumprimento do mandato de prisão dos mesmos. O fundamento fático da prisão foi o depoimento de Sandra Mendes Araújo. Por fim, foi decretada a prisão preventiva dos acusados Acosta e Cláudio, a pedido da autoridade policial, a partir de um novo termo de inscrição da testemunha Sandra Mendes Araújo. Consta do inquérito policial 4 depoimentos das testemunhas Sandra Mendes Araújo, cada um com uma versão diferente, conforme adiante demonstra quando de análise da prova. Relatório de exumação do cadáver, folha 110, acompanhado pelo fotógrafo 111/120, subscrito pelos médicos legistas Vanderlei Souza da Silva e Helena Mendes Monteiro, concluindo que a vítima não estava gestante e que teve como sua causa morte insuficiência respiratória por lesão de traqueia, levando o quadro asfixo.
compõe ainda como apenso as peças informativas seguintes autos, complementares do inquérito policial, com 26 folhas, com destaque para o laudo de exame e materiais percurso cortante encontrado no local em que o corpo da vítima foi encontrado, e fragmentos de traqueia da vítima, subscrito pelo perito Paulo César Sena Palhano e Aranei Rabelo Costa, bem como do diretor do ICIM, José Ribamatois Ribeiro, que conclui: pela aptidão do material analisado para causar a morte do ser humano, caso atinja um órgão vital, e pela impossibilidade de os fragmentos encontrados formarem um todo. De interpretação de fluxo de comunicação telefônica, com 20 folhas, que resultou na revelação da prática de crimes de peculato contra a administração pública municipal de Açailândia por parte de José Pérez da Silva, conforme auto circunstanciado de folha 19/20. De incidente de sanidade mental dos acusados Cláudio e Acosta, formulado pelo delegado de Polícia Civil Daniel de Jesus Costa Brandão, o qual foi indeferido de plano pela juíza Maria Isabela Padilha, 24/11/2004, respondendo pela segunda vara dessa comarca, considerando a inexistência de dúvida a respeito da sanidade mental dos acusados. Na ação penal, data de recebimento da denúncia, 25/11/2004, audiência de qualificação e interrogatório dos acusados, realizada em 2/12/2004. Defesa prévia comum, arrolando testemunha. Audiência de inquirição de testemunha, arrolado na denúncia, realizada em 11/1/2004. Audiência de inquirição da testemunha, arrolado na defesa prévia e referida, realizada em 21/11/2004. Consta como apenso a ação penal de pedido de revogação de prisão preventiva dos acusados, número 93/2005, autuado em 10/11/2005, instruído com os seguintes documentos: cópia da escala de serviço do acusado Acosta, constante do arquivo da 5ª Companhia da Polícia Militar do Estado do Maranhão a partir de janeiro de 2005. Cópia da ficha de controle da viatura. Certidão de antecedentes criminais da comarca de Açailândia de nome do Acosta, data de 17/11/2004, demonstrando a inexistência da ação penal em seu nome até aquele período. Certidão da Justiça Federal de Imperatriz em nome do Acosta, dando que nada consta em seu nome até o dia 21/11/2004. Certidão de assentamento da 5ª Companhia da Polícia Militar do Maranhão, datada de 12/11/2004, em nome do acusado Acosta, atestando que o mesmo possui um comportamento excepcional. Cópia da escala de serviço para o dia 13/12/2004, sexta-feira, demonstrando que o acusado Cláudio, nesse dia, estava a serviço como motorista da viatura VTR 54/203, centro, na companhia do patrulheiro Mota e Michel. Fundamento preliminares da defesa. Indefiro o requerimento de diligência. De acordo com o disposto do artigo 407 do Código de Processo Penal, é permitido ao juiz, nessa fase processual, a realização de diligência para acionar a nulidade ou suprir faltas que prejudicam o esclarecimento da verdade, inclusive inquirir testemunha. No entanto, essa alternativa é aplicada quando a persecução criminal em juízo continuar, com o encaminhamento feito pelo Tribunal de Justiça, não na hipótese de impronúncia, com o caso em que se reabre a investigação do Estado de Polícia. Indefiro ainda o requerimento de desentranhamento das alegações finais do assistente do Ministério Público. Não implicará nenhum prejuízo à defesa da manutenção das peças nos autos, já que em nada acrescentou as alegações feitas pelo Ministério Público. Indefiro, por fim, o requerimento de segredo de justiça. O processo correu publicamente, com concordância das partes, após consulta deste juiz. Seria incompreensível à sociedade que, na fase decisória, o feito passasse a tramitar em caráter sigiloso. No entanto, essa hipótese não pode ser descartada se a autoridade policial que for presidir a investigação, doravante, requeira a este juízo, demonstrando a conveniência dessa medida para elucidação do crime, da decisão judicial do processo, da competência do júri. Continua em pleno vigor o rito processual escalonado para o processo de competência do Tribunal do Júri, conforme dispõe 407 e seguintes do Diploma Processual Penal. Dessa forma, no processo dos crimes dolosos contra a vida, terminada a instrução e apresentadas as alegações finais, o juiz proferirá a sentença que poderá ser de pronúncia, quando o juiz se convencer da existência do crime e de indício que o réu seja o autor, declara a viabilidade de acusação para decidir pelo tribunal do júri. Em pronúncia, quando o juiz não se convence da existência do crime e do indício suficiente de que o autor seja o seu autor, julgando a improcedência a denúncia.
A desclassificação, quando o juiz se convencer da existência do crime ou crimes que não são de competência do tribunal do júri, como, por exemplo, a ocorrência de crimes de lesão corporais e não de homicídio tentado, de latrocínio e não de homicídio. Nessas hipóteses, o processo será remetido ao juiz singular, com reabertura de prazo para a defesa manifestar-se e arrolar testemunha, com exceção de que já tenha sido ouvidas. E a absolvição sumária, quando o juiz se convencer que, havendo prova de existência do crime e da autoria, o réu agiu ao abrigo de uma causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, como por exemplo, respectivo nos casos da legítima defesa e da imputabilidade por doença mental. Desprovida, portanto, de fundamento a tese levantada no Ministério Público nas alegações finais de que somente a prova extrema de dúvida em favor do réu poderia evitar que os mesmos fossem submetidos ao júri popular. Do contrário, pela obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal, o juiz natural do contraditório e da ampla defesa, o juiz está obrigado a cumprir o procedimento estabelecido em lei para os crimes dolosos contra a vida. Assim, uma vez não demonstrada a procedência dos indícios apontados na denúncia, como no caso, deve o juiz se pronunciar o réu, na conformidade no artigo 409 do Código de Processo Penal. O artigo 409 do Código de Processo Penal, se não se convencer a existência do crime ou do indício suficiente de que seja o réu seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa. Parágrafo único. Enquanto não extinta a punibilidade, poderá em qualquer tempo ser instaurado processo contra o réu, se houver novas provas, do exame da prova da existência do crime. O crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente comprovado pelo relatório de exumação do cadáver da vítima, folha 110, que conclui que a vítima não estava gestante e que teve como causa morte insuficiência respiratória por lesão de traqueia, levando ao quadro asfixo. Da inexistência de indício suficiente de autoria. Os indícios constantes dos autos em desfavor do acusado não são idôneos, convincentes, reais. Do contrário, revelam frágeis, vagos, imprecisos e consistentes em suposições e conjecturas. Ademais, há provas testemunhal e documental nos autos, contrariando a veracidade dos indícios apontados. O principal e quase único elemento de prova de que embasa a acusação contra os acusados é o depoimento da testemunha Sandra Mendes Araújo. Os demais indícios apontados na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público decorrem de situações conjecturais, imprestáveis para viabilizar o encaminhamento da acusação para o júri popular, quais sejam: primeiro, haver o acusado da costa procurado o delegado de Polícia Civil designado para apurar o crime e afirmar ter visto a vítima próximo ao posto de combustível Jacaré, discutindo um desconhecido com veículo Gol branco. O fato de o Acosta possuir um Gol branco, o fato de o Acosta possuir um Gol branco e duas testemunhas, não indicadas nas alegações finais, que teriam visto um Gol branco próximo ao local onde dias depois foi encontrado o corpo da vítima. 3. O fato de o acusado Acosta haver aparecido com uma das mãos enfaixada logo após o desaparecimento da vítima e o cadáver dessa haver apresentado fratura no nariz, caracterizando que receberam um potente soco. Faço a apreciação de cada um dos elementos indiciários apontados na peça acusatória, notadamente aos depoimentos da testemunha Sandra. Da análise do depoimento da testemunha Sandra Mendes Araújo, transcrevo e analiso alguns trechos das 4 versões dadas pela testemunha Sandra, em seus 4 depoimentos, na esfera policial, na seguinte ordem: data, folha nos autos, fato principal narrado, verdade dos fatos, circunstância narrada, observação e consequência do depoimento. Primeira versão, data 12/2/2004, folha 31/32, fato principal narrado, que no dia 12/2 deslocou-se até a cidade de Marabá, Pará, de lá até a cidade de Tucuruí, Pará, em uma van, onde chegou por volta de 2h30 horas do dia, no dia 13/2/2004. Verdade dos fatos. A testemunha Sandra não viajou nem esteve em Tucuruí, Pará, no dia 12/13/2004. Como afirmaram, somente fez essa viagem em 17/2/2004, como comprova os documentos de folha 245/246. Circunstância narrada, que por volta das 2h40 chegou outra van pequena, porque
que não se recorda, não sabendo se a mesma veio de Marabá ou Açailândia, que desta van desceu um homem de aproximadamente 1,74 m de altura, magro, moreno, claro, trajando a camiseta regata branca e bermuda branca, usando boné, não podendo analisar os traços faciais, cabelos curtos, com uma tatuagem no antebraço direito, formado de aranha, linhas monocromáticas verde, semelhante à feita em cadeia e presídio, que o homem era acompanhado de uma moça de estatura mediana, franzina, morena clara, cabelos crespos, cartão escuro e a altura do bíceps, traçando calça azul, mas não sabe dizer se era jeans, trajando camiseta cor amarela de tecido com um laço à altura do pescoço, não observando qualquer inscrição ou logomarca, não se lembrando dos sapatos que trajavam sobre os olhos, nariz e lábios, que não pôde fixar-lhes formato, em razão de que, quando olhou a mesma, baixou o rosto, que observou que a moça chorava muito e continua a chorar. Inclusive os olhos estavam inchados, que até o momento, que até comentou com uma mulher que sempre vende café naquela rodoviária. Ó, observação, para a riqueza de detalhes nas descrições físicas e emocionais da personagem supostamente envolvida na cena criada pelo depoente, inclusive acrescendo veículos e outros personagens circunstantes, demonstram a criatividade da testemunha sobre uma situação imaginária no intuito de convencer seu interlocutor que se trata de uma verdade. Consequência: familiares e amigos da vítima, em 14 de 2 de 2004, após a testemunha Sandra ter feito o reconhecimento fotográfico da vítima como sendo a garota que viu na rodoviária de Tucuruí, Pará, deslocaram-se até a referida cidade com a finalidade de localizar a vítima. Segundo folha 160 e barra 162. Fato principal narrado. Em relação ao seu depoimento prestado às folhas, tem acrescentado que no dia 13 de 2 de 2004, sexta-feira, por volta de 9 horas, o depoente estava no fundo do quintal na sua casa, quando seu vizinho, conhecido por Vaqueirinho, lhe chamou pela cerca divisória dos terrenos e pediu para o depoente que fosse até a casa da mãe Gilene e contasse que tinha visto a garota no terminal rodoviário de Tucuruí, Pará, no estado do Pará. Orientou o depoente que dissesse que a garota estava na companhia de um cara mal encarado e de tatuagem no braço, sendo que a garota trajava uma calça jeans e roupas alaranjadas parecendo roupa de farmácia. Tinha um sinal no rosto e estava chorando muito. Verdade dos fatos. Após a diligência do local realizada pessoalmente por este juiz, em 17 de 4 de 2004, constatei na impossibilidade de se conversar pela cerca divisória no fundo do quintal da sua casa, situado na quadra B, lote 45, residência tropical, na cidade e que se encontra na casa de Vaqueirinho. Porque entre os dois móveis existe dois lotes, 46 e 47. A própria testemunha desmente essa versão de envolvimento do Vaqueirinho no crime, no seu quarto depoimento, atribuindo os acusados Cláudio e Acosta a sua autoria. Circunstância narrada, que Vaqueirinho entregou nas mãos do depoente a quantia de R$50 neste momento. Nesse momento, a depoente indagou-lhe para que, a depoente indagou-lhe para que deveria fazer isso, porém respondeu Vaqueirinho: nada não, Sandra. Que somente o companheiro da depoente conhece a verdade dos fatos, pois nunca teve coragem de comentar com mais ninguém que está arrependida por ter feito tudo isso. Não sabia da gravidade do fato, mas estava precisando do dinheiro, pois seu marido estava desempregado e não tinha gás em casa para fazer a comida dos meninos. Foi aceito o dinheiro, sem contudo saber que tinha feito uma barbaridade com a filha Leia, que se sente com a consciência tranquila e agradeceu ao delegado pelo fato de ter lhe ajudado. E que não falou a verdade do começo, era porque tem muito medo de morrer, mas não podia continuar sem dormir e toda vez que viu o carro da polícia ficava agoniada. Agora está em paz. Que se sente ameaçada de morte pelo Vaqueirinho e disse o seguinte: não te preocupa, que não vai dar em nada, mas se descobrirem, eu sei quem vai morrer, tu e teus filhos. Que o Vaqueirinho tem 1,68 m de altura, pele morena, cabelo curto, crespo, grisalho, usa boné,
bigode fino, compleição física franzino, com 45 anos de idade, traje a camisa de botão e bermuda. Observação, mais uma vez, para a riqueza dos detalhes da descrição física e emocionais das personagens supostamente envolvidas na cena criada pela depoente, bem como os diálogos inventados entre ela e o vaqueirinho, destaque também para o apelo ao próprio sentimento de arrependimento e de paz ao encontrar uma nova falsa versão e convencer seu interlocutor que fala a verdade. Pela primeira vez, confessa o testemunho um suborno. Aqui se submeteu para criar a primeira versão, dizendo que recebeu R$50 do vaqueirinho. Consequência, decretada prisão preventiva e busca a apreensão domiciliar em desfavor de vaqueirinho, a ocasião em que o mesmo foi morto na diligência policial, conforme auto de resistência 171-17/173. Terceira versão, 28 de outubro de 2004, folha 188/199. Fato principal narrado, que respondeu o vaqueirinho. Não é que aconteceu umas paradas aí e esses otários estão com medo, indagou o depoente. Medo de quê? Respondeu o vaqueirinho. Não é que nós fizemos aí um negócio aí, entramos numa bocada e aí a gente fez mesmo e não tem como sair. Indagou o depoente. O que foi? Havendo vaqueirinho contado. Não é que a gente usou as motos, pegou a menina e a gente queria usar ela e ela não quis. Aí nós forçamos ela a matar e matamos para não conhecer a gente. E retrucou a vaqueirinho. Não te preocupa, que não acontece nada contigo, não. Eu sei me defender e os otários nunca vão descobrir porque nós fizemos foi queimar. E perguntada a depoente quem eram os otários de vaqueirinho, se referiu que estavam com quem estavam passando com medo no dia daquela conversa, respondeu que limpa, sorriso e fada, mulher de vaqueirinho que estava passando um café. E um sujeito negro forte mora beirando o pé de piqui. Verdade dos fatos. Trata-se de um complemento da segunda versão mentirosa da testemunha, enriquecendo por novos diálogos e personagens imaginários. O negão, que moraria perto de um pé de piqui. Sequer consta dos autos o depoimento da personagem incluído nessa versão. A própria testemunha desmentiu essa versão, quando resolveu atribuir o crime aos acusados Cláudio e Acosta. Circunstância narrada. Que ele mandou a Flávia chamar o depoente numa quarta-feira, 18 de 2 de 2004, por volta das 7h30, tendo o depoente chegado à viagem de Tucuruí, Pará, para onde tinha viajado somente na segunda-feira. Havendo o depoente perguntado para a Flávia o que era. Esta responde, não é nada. Não. Para tu lá. Não é nada, não para tua lá. O depoente foi na casa de vaqueirinho e lhe disse, olha, a menina apareceu aí, acharam. Olha, agora eu quero é saber de algum boatinho, o meu nome. A polícia atrás de mim. Aí eu sei que foi tu que falou. Aí eu te mato. Tu sabe que eu tenho dinheiro e que sou considerado. Tu sabe que eu não tenho medo. Que sua consciência sempre me acusava e não conseguia dormir direito, mas agora vai dormir tranquila. Observação. A testemunha, mais uma vez, demonstra a criatividade típica de quem tem interesse em ouvir a verdade, ao forjar diálogos e situações inexistentes como se fossem reais. Novamente, a testemunha apela para o emocional, dizendo que se sentir ameaçada, arrependida e tentar demonstrar tranquila ao final, após ter falado a verdade. Consequência. Decretada a prisão preventiva de Flávia, mulher do vaqueirinho e negão, que moraria perto do pé de piqui, na Vila Edemar, não havendo informações em autos sobre o seu cumprimento. Quarta versão. Data 30 de outubro de 2004, folha 213 e 218. Fatos narrados. Que, diante da circunstância relacionada a esse reconhecimento, a depoente entrou em contradição, e dizendo-se arrependida e sufocada com todo esse acontecimento, pois esse era a quarta vez que presta depoimento perante a autoridade policial. Resolveu contar a absoluta verdade acerca do que sabe, que no dia 13 de fevereiro de 2004, sexta-feira, por volta de 20h30, das 20h30 horas, Luiz Cláudio, trajando short azul, camisa, malha de cor marrom, calçava, sandália do Olímpico.
a quem conhece desde a infância, pediu que o depoente o acompanhasse até um carro lá embaixo e que o depoente entrou no carro e tinha um homem na direção do veículo. O Luiz Cláudio disse para a depoente ir à casa da menina que está sumida. O Luiz Cláudio disse o seguinte: é porque a menina sumiu e estão botando culpa em mim. Aí como tu mora na vila, fica mais fácil para ti ir lá e dizer que tu viu no Peixe Seco uma menina que estava apanhando e que tinha um homem batendo nela. Que o homem que estava na direção do veículo entregou a depoente 3 cédulas de R$50, dizendo que ele estava muito bem paga e era para prestar atenção no que iria falar. Que no mesmo dia, 13 de fevereiro de 2004, mais tarde, o Luiz Cláudio foi até a casa do depoente perguntar se ele já havia ido à casa da família, da vítima. Tendo a depoente respondido que não, e o Luiz Cláudio insistido para que a mesma fosse no dia seguinte. E no dia 14 de 2 de 2004, por volta das 8 horas, o Luiz Cláudio esteve sozinho na casa da depoente e comentou: olha, tu vai lá e depois a gente passa para ver como é que está. Que ainda no dia 2 de 2 de 2004, sábado, por volta das 19 horas, a depoente foi até a casa da sua vizinha Iris e conversando disse que tinha visto uma moça na rodoviária do Puruí apanhando de um vagabundo que estava humilhando ela no banco. E Iris disse: mulher, será que não é a filha de uma amiga minha? Seguiram para a casa dos pais da vítima. E no dia 18 de 5 de 2004, domingo, por volta de 8 horas, estavam passando pela praça do Patizal quando o homem lhe chamou, identificando-se como a Costa, o do dinheiro, e marcou um encontro com a depoente às 8 horas da noite. E nesse horário entrou no carro de Acosta que lhe disse o seguinte: olha, se a polícia perguntar alguma coisa, tu bota o nome do Vaqueirinho e do Galinha, porque o Vaqueirinho é sujo e fica mais fácil da polícia acreditar. Aí tu conta a história que foi ele que te deu o dinheiro, mas tu disse que foi R$50 que eles estavam usando, eram 2 motos alugadas, e que eles estavam usando 2 motos alugadas. E ontem, 29 de 10 de 2004, por volta das 18 horas, o policial Acosta esteve em sua casa, numa motocicleta Titan vermelha, dizendo que era para a depoente prestar atenção e se ela soubesse de algum boato da polícia, a depoente iria sofrer do mesmo jeito que a outra sofreu e era melhor a depoente ficar calada. E se alguém perguntasse quem ela era, a depoente deveria dizer que era cobrador de farmácia. Que a vizinha Silva viu quando a Costa chegou e perguntou quem era, tendo a depoente respondido que era cobrador de farmácia. Observação: repetindo a técnica anterior, a testemunha faz apelo emocional sobre seus arrependimentos e afirma que agora está falando a verdade, bem como enriquece de detalhes as descrições do personagem e pormenores do suposto diálogo. Consequência: decretada a prisão preventiva de Cláudia Acosta, proposta respectiva à ação penal. Transcreva ainda a passagem de depoimento da testemunha Sandra em juízo, 11 de janeiro de 2005. E Cláudio disse que a menina tinha sumido e estavam botando a culpa nele, que esse fato ocorreu na sexta-feira à noite, e morou vizinho à casa da Vilma, na casa de sua sogra, situada na rua Bonaire, que morou mais 2 anos. Que o dono da farmácia econômica conhece o depoente como sendo esposo de Manuel Silva Lima, filho da dona Tereza, e nunca mais teve contato com o Vilmar, desde que saiu da rua Bonaire, que olhou a patroa da vítima na casa do pai de Gileiro, que foi levado para a delegacia no carro da patroa, não sabendo dizer o nome. E ao receber dinheiro, sabia que era para mentir na delegacia, que a delegada Daniel prometeu ao depoente incluir no programa de defesa a testemunha, seria tirado daqui com sua família e iriam viver em outra vida. Que se encontra em face de observação pelo programa, que a depoente veio de São Luís acompanhada de policiais, que morava perto da casa de Cláudio, quando era adolescente, e desde esse tempo não falava com Cláudio, que nunca tinha feito nenhum serviço desse tipo para Cláudio antes. Em termos gerais, repetiu o juiz a testemunha Sandra, utiliza as mesmas técnicas de depoimento anteriores, com detalhes de diálogo, inclusão de personagens e de veículos circundantes, Silvinha e Gol Branco, bem como reiterando
apelos emocionais, com repetidos choros, demonstrações de insegurança e pedido de ajuda, sob o argumento de estar com medo de morrer, como fez quando se dizia ameaçada pelo vaqueirinho. Segundo a doutrina processual, lecionada por professor Fernando Capês, em curso de processo penal São Paulo, Saraiva, 2001, testemunha inidônea, defeituosa ou suspeita é aquela que, por motivos psíquicos ou morais, não pode ou não quer dizer a verdade. Reputo inidônea e defeituosa testemunha Sandra Mendes Araújo pelas seguintes causas. Primeiro, suborno por parte de quem lhe pediu para ir à casa da vítima e inventar a história de Tucuruí, Pará. 2. Exageros e defeitos encontrados no depoimento. A testemunha Sandra incorreu em crime de falso testemunho, duplamente qualificado pelo suborno e pelo fim de produzir provas no processo penal. Artigo 342, parágrafo 1º do Código Penal. Ao afirmar na polícia, em 18 de 2 de 2004, que teria visto a vítima na rodoviária do Tucuruí, Pará. Testemunha Sandra incorreu no crime de denúncia caluniosa. Artigo 339 do Código Penal. Ao atribuir o crime ao vaqueirinho na polícia, em seu depoimento de 23 a 28 de 10 de 2004. A testemunha Sandra continua mentindo e incorrendo no crime de denúncia caluniosa ao atribuir o acusado a Costa e Cláudio os crimes narrados na denúncia. Se a testemunha Sandra antes tinha motivo psíquicos ou morais para acobertar a verdade, pela qual foi à casa dos pais da vítima para contar a história do Tucuruí, Pará, agora tem mais um, que é o fato de estar em observação e sob a proteção de polícia para ser incluído no programa de proteção à testemunha. O objetivo do referido programa é dar segurança para a testemunha idônea, que, com suas informações, conduz a verdade para a elucidação do crime e não para testemunhas, que, como a Sandra, são contumazes em faltar com a verdade. Os seguintes dados relativos à subjetividade da testemunha Sandra indicam que a mesma está faltando com a verdade. Primeiro, criatividade da testemunha ao formular suas versões, forjando personagens e suas características físicas, bem como um diálogo às suas circunstâncias. 2. Insegurança, ao formular uma versão para cada depoimento que prestou. 3. Contradições. Como exemplo, o fato de haver narrado na segunda versão na polícia que o Cláudio pedia que ela falasse ter visto uma garota no peixe seco e nos depoimentos seguintes referindo-se a Tucuruí, Pará. 4. Utilização do argumento emotivo para convencer que fala a verdade. Choros, arrependimentos, pedidos de ajuda, alegação de estar se sentindo ameaçado. Do ponto de vista objetivo, aponta os seguintes dados que desmente a versão da Sandra. Primeiro, a existência de prova documental que o acusado acosta no dia 12 de 2 de 2004, quinta-feira, dia do desaparecimento da vítima, encontrava-se em serviço como motorista da viatura VTR 52/107-13, na companhia do patrulheiro Cruz, conforme cópia de escala de serviço fita da quinta companhia da Polícia Militar de Açarândia, folha 32 dos autos apensos de pedido de revogação de prisão, número 93/2005. 2. A existência de prova documental de que Cláudio, no dia 13 de 2 de 2004, sexta-feira, encontrava-se em serviço como motorista na viatura VTR 54-203-centro, na companhia da patrulha do patrulheiro Mota e Michel, conforme cópia de escala do serviço daqui da companhia da Polícia Militar de Açarândia, folha 128. Dos autos em apenas do pedido de revogação de prisão preventiva, número 93/2005. O fato do acusado Cláudio Acosta, diferentemente do afirmado pelas testemunhas, não figuraram como suspeito no dia 13 de 2 de 2004, em que teria procurado Sandra um dia após o desaparecimento da vítima. Sequer se falava em suspeito no momento em que a testemunha compareceu à casa dos pais da vítima, 14 de 2 de 2004, porque o cadáver somente foi encontrado no dia 17 de 2 de 2004. Esse mesmo argumento a testemunha utilizou para apontar Vaqueirinho como o autor do crime. E 4. A inexistência do motivo para que o acusado praticasse os crimes, muito embora o delegado de polícia que presidiu o inquérito tenha tentado forjar uma insanidade mental do mesmo. Tese rejeitada imediatamente pela Justiça, na conformidade dos autos em apenso de incidência de insanidade mental do 3 de 11 de 2004. Da análise dos indícios veículo branco, da análise do indício veículo branco. Não corresponde à verdade dos autos. O indício apontado pelo Ministério Público.
as alegações finais de que duas testemunhas não apontadas, quais, em que momento, teriam visto um veículo branco próximo ao local, onde, dias depois, foi encontrado o corpo da vítima. Duas testemunhas queridas em juízo referiram-se ao veículo nas proximidades do local do crime. Joseli Antônio Figueiredo, folha 332/33, que ouviu no rádio noticiário dando conta que a vítima havia desaparecido uns 5 dias antes, e fez uma base e concluiu que esse seria o mesmo dia em que foi à noite, numa chácara distante de Açarés, a 13 quilômetros, e foi acompanhada com um ex-funcionário seu chamado Osmar, e retornou sua chácara por volta das 20h30 horas. E já chegando na BR, avistou um veículo pequeno, mas não dava para saber a marca e a cor. Que o veículo ficou o tempo todo de luz alta, na direção do depoente, que o depoente quis parar para saber se eles precisavam de alguma ajuda, mas o motorista do veículo arrancou o carro do local. Que o delegado queria lhe forçar a dizer que o carro era branco. Que o delegado lhe deixou 3 horas na sala para que o depoente dissesse que o carro era branco. Raimundo Pires da Silva, folha 366/368, que no sábado voltava para a fazenda de animal por volta de 21 horas e o cavalo se espantou. Que o depoente seguia sozinho, que deparou com o carro parado mais na frente do local onde o depoente achou o corpo. Que o motor do carro estava desligado, os faróis não estavam acesos. Que o corpo da vítima foi encontrado uns 400 metros antes do local onde estava o carro. Que o depoente passou beirando o carro pela esquerda, que não tinha gente dentro do carro, que o carro era de cor preta, que não tinha lua, estava turvo escuro, que não sabe dizer qual era a marca do carro, sabe que era um carro pequeno. Testemunha Francivone da Silva Souza, folha 371/373, também refere-se a um carro escuro na Praça da Bíblia e que uma moça teria entrado menos de uma semana antes do desaparecimento da vítima. O único fato comprovado dos autos envolvendo o corpo branco é narrado desde o início pelo acusado da Costa, fato que, inclusive, acabou por incluir no rol de suspeito. A testemunha Francisco das Chagas Mendes Nascimento, folha 346/349, confirma que no mês de janeiro, quando em serviço na viatura da PM, na companhia de Sargento Nascimento, o acusado da Costa teria em um Gol branco no acostamento da BR-010 nas proximidades do Porto Jacaré. Um casal teria visto um Gol branco no acostamento da BR-010 na proximidade do Porto Jacaré, um casal discutindo do lado de fora do carro. Afasta, portanto, o não corresponder à realidade dos autos, o indício apontado pelo Ministério Público contra o acusado, dando conta que as duas vítimas teriam visto um veículo branco nas proximidades do local onde o corpo da vítima foi encontrado, da conjectura mão enfaixada. Reputo como mera conjectura e não como indício o fato do cadáver da vítima apresentar fratura dos ossos próximos do nariz. O alegado enfaixamento na mão do acusado da Costa, em data não precisada nos autos. Refiro-me a alegado enfaixamento pessoalmente a testemunha Iliana Terezinha de Freitas afirmou esse fato, não sabendo informar a data exata em que isso teria ocorrido, nem qual das mãos do acusado encontrava-se enfaixada. A testemunha Ilvani Costa Souza, por sua vez, afirmou não ter conhecimento do acusado da Costa nesse crime e ter certeza que no período o acusado da Costa não apresentou na delegacia de polícia com as mãos enfaixadas. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Cleane Costa de Freitas, que afirmou namorar o acusado da Costa há 3 anos e não se recordar dele usando ataduras na mão durante esse período. Não há registro de afastamento funcional do acusado da Costa por motivo de saúde no período seguinte ao desaparecimento da vítima. No sentido contrário, a prova documental nos autos de anexo do pedido de revogação da prisão preventiva e sua regular atividade conforme cotas de escala de serviço que instrui os referidos autos. Muito embora a natureza da atividade desenvolvida exponha policial militar a lesões porque consiste em condições coercitivas e confrontos físicos, não há prova nos autos desse tipo de ocorrência com o acusado da Costa contemporânea ao crime apurado. Dispositivo.
e pronuncio, com fundamento no artigo 409, Código de Processo Penal, Antônio Alves da Costa e Luiz Cláudio de Araújo, acima qualificado na denúncia de folha 2/06, que os acusa de crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2, inciso 3 e 4, homicídio duplamente qualificado do emprego de asfixia mediante recurso da surpresa que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido. E 211, a ocultação de cadáver, ambos do Código Penal, que figura como vítima Gilene Soares Nascimento, considerando inexistentes e suficientes de que o réu seja os seus autores, sem prejuízo de instauração de novo processo contra os mesmos, se houver novas provas, artigo 409, parágrafo único do diploma de processo penal. Revoga a prisão preventiva do acusado em virtude da presente decisão. Espeça-se o respectivo alvará de soltura. Oficia o delegado regional de polícia, encaminhando-lhe cópia dos autos principais e apensos para designar outro delegado de polícia para continuar as investigações, preferencialmente dentro os lotados na comarca de Açailândia, em exceção da delegada Iliana Trezinha de Freitas, que serviu de testemunha e não sendo possível desse modo, com exceção do delegado Daniel de Jesus Costa da Escudão, que iniciou o acusado. Fixo o prazo de 30 dias para a conclusão do trabalho da Polícia Judiciária, acordada a data da designação do delegado de polícia que funcionará na investigação. Remetam-se a cópia do presentes autos ao representante do Ministério Público, para fins de eventual propositura da denúncia contra a testemunha Sandra Mendes Araújo, publique-se registro científico, se Açailândia, 19 de abril de 2005, Manuel Márcio de Araújo Chaves, juiz de direito. Bom, senhores, como os senhores puderam observar, a sentença proferida nesses autos não é nem de condenação, nem de absolvição. É uma sentença de impronúncia e que, por não se encontrar nos autos indícios de que os acusados Acosta e Cláudio tenham sido autores do crime. A partir dessa sentença de impronúncia, reabre-se as investigações na esfera policial. O doutor Humberto terá um prazo de 30, a polícia terá um prazo de 30 dias para essas novas investigações e, em seguida, os autos serão novamente remetidos à Justiça. Tá? E os acusados permanecerão em liberdade por conta da sentença de pronúncia. E o Ministério Público, a assistente de acusação, enfim, fiquem à vontade para opor o recurso que entender necessário. Tá? E eu quero dizer que, por esse fato de ter tomado essa dimensão toda, foi que eu fiz questão da imprensa e da sociedade civil organizada se fazer aqui presente. Tá? Muito obrigado pela presença de todos.